Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o que pode cair nos vestibulares 2023 em história, né? É claro que é muito difícil, né? A temática de história ela é muito ampla, há muita coisa a ser cobrado. Se você pega as estatísticas, a maioria das questões estão entre a idade moderna e contemporânea. As outras temáticas aparecem menos, né? Como a antiguidade, o período medieval. Na idade moderna, por exemplo, a gente sempre fala que a Unicamp gosta muito de cobrar o Renascimento, então fica bem esperto para a questão de Renascimento, Renascimento científico, na prova da Unicamp da primeira fase. Agora, idade contemporânea é uma coisa que né, é com certeza a temática que mais é cobrada nos vestibulares, em geral. Né? E ficar atento na história geral que esse ano está fazendo 100 anos, né, o centenário da União Soviética. E é possível trazer essa informação do centenário da União Soviética, 1922-2022, e fazer algum tipo de adaptação da questão para você responder sobre a atualidade, né? Que a antiga União Soviética tinha como uma de suas repúblicas a Ucrânia, né? E agora está tendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Alguma coisa pode ser remetida em relação a isso, né? Então, fique esperto. Teve a Guerra da Crimeia lá atrás, no século XIX, na metade do século XIX, já era um conflito em que a Rússia estava ali na Ucrânia. E depois, quando surgiu a União Soviética no século XX, essa questão da Ucrânia continua existindo. Né? É possível também lembrar, então mais uma vez fazendo essas pontes entre o passado e o presente. Né? Em história é muito importante isso, né? As pontes entre o passado e o presente. Esse ano também é o centenário do fascismo tomar o poder na Itália. Então, o fascismo tomou o poder em 1922, a marcha sobre Roma de Benito Mussolini. Então, ele obriga o rei da Itália a colocá-lo como primeiro-ministro em 1922. E nesse momento, né, há um governo neofascista que acaba de tomar, né, o governo da Itália, democraticamente, mas é um governo neofascista. É possível haver algum diálogo e alguma pergunta focado nisso. Isso, gente, nas temáticas da história geral. É claro que existem outras questões que já estão mais batidas, né? Covid-19 já pôde ser cobrado em provas anteriores, né? Comparar a Covid-19 com outras pandemias, uma famosa peste negra medieval, nossa revolta da vacina aqui no Brasil. Então, essas já são temáticas um pouquinho mais batidas e mais abordadas em vestibulares anteriores. Mas sempre é possível reaparecer essa discussão. Mas no caso da história do Brasil, me parece que o eixo central da história do Brasil neste ano de 2022 é o aniversário de 200 anos de nossa independência, 1822-2022. Mais uma vez, eu acho que essa temática ela pode ser cobrada e deve ser cobrada no sentido de comparação de épocas, comparação de documentos. Então você pega o registro atual dos 200 anos, o que está acontecendo agora, quais foram as manifestações, como que se deu esta lembrança dos 200 anos. Tem desde as comemorações oficiais feitas pelo governo federal, como que ele abordou isto, como também, né, a reabertura do Museu do Ipiranga, que também aconteceu nesta época, no 7 de setembro de 2022, o Museu do Ipiranga, não é? Uma das maiores referências do Museu Paulista, né, em relação ao estudo da independência. E comparando as questões atuais, como por exemplo, né, com há 50 anos atrás. Né? Há 50 anos atrás, houve a comemoração dos 150 anos da nossa independência, o famoso Sesc Centenário, feita pela época da ditadura militar, presidente Médici. Ali se produziu música, se produziu filme, se produziu literatura, se produziu reportagens. Então até uma Copa, né, de futebol foi feita no Brasil aqui em 72, a chamada mini Copa, Copa Independência, cuja final foi Brasil e Portugal, inclusive. Né? O Brasil derrotou o Portugal por 1-0, o gol do Jairzinho.
Então, essas coisas todas, né, aconteceram há 50 anos atrás, né? E há muito material disponível em relação a isso. Agora, você também pode voltar em 1922, quando teve o centenário da independência. O presidente da época, Epitácio Pessoa, fez um discurso. Aliás, esse discurso foi a primeira transmissão radiofônica da história do Brasil. Então, também o rádio no Brasil está completando 100 anos, que é uma boa temática também de ser pensada, né? Além de você pensar que no ano de 1922, é um ano muito importante, né? Aconteceu, né, a famosa Semana da Arte Moderna de 22, acho que tem que ficar muito atento em relação a isso, não só em história também, como na parte de literatura. Mas também no Brasil, em 22, surge o Partido Comunista, né? A União Soviética surge lá na Europa e na Ásia, e surge o Partido Comunista aqui no Brasil, e naquela época, inclusive, estava havendo o auge, né, o início de um grande movimento que foi o tenentismo. Teve o 18 do Forte de Copacabana, né, de 1922, após as eleições, inclusive. Né? Veja só, eleições, tivemos agora eleições, e o pós-eleições tenso. Aconteceu isso lá em 1922, com o movimento dos 18 do Forte de Copacabana, não aceitando o resultado lá da vitória do Arthur Bernardes. É possível também, né, a gente lembrar de um detalhe que é muito importante, que como o governo atual federal não realizou o censo, há muito debate em relação à não realização do censo, críticas, né, e tal. Realmente está completando agora 150 anos do primeiro censo do Brasil, que foi o censo lá do Império, de 1872. A Unicamp, por exemplo, não gosta de cobrar, não cobra muito o Brasil Império, mas é uma oportunidade, um gancho muito interessante também fazer essa relação com o nosso primeiro censo lá no Império, 1872, e talvez trazer algum paralelo daquela sociedade, daquela época com a sociedade atual e tal. É bom lembrar também que em 2022 nós estamos também lembrando os 60 anos da criação do salário mínimo. Né? Lá na década de 60, no governo João Goulart, na época parlamentarista, foi criado o 13º salário. E nós temos hoje em dia muitas discussões em relação à questão trabalhista, a nova questão do mercado de trabalho, né? Desemprego, novas tecnologias. É possível também, talvez, criar alguma ponte entre essas épocas e fazer uma pergunta. Bom, para mim, então, esses são os pontos principais que eu acho que você deve ficar muito atento neste vestibular de 2023. Desejo para você muita sorte. Analise com calma esses pontos que eu acabei de dizer para você. Faça uma reflexão sobre eles. Pode também cair essas coisas na redação, né? Fica atento. E é isso, gente. Boa sorte e tamo junto!